meus queridos, que a paz seja com todos no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. É sempre bom podermos meditar na palavra de Deus. Costumo sempre falar que é grande a nossa necessidade de examinar as Escrituras. A cada dia que passa, as coisas estão se intensificando, os acontecimentos, situações terríveis têm acontecido e estão acontecendo e estão por acontecer. Então precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para a oração. Precisamos levar a sério a oração. A oração é coisa muito séria, gente. E nós precisamos pedir a Deus. Se não temos desejo de orar, devemos pedir: Senhor, me dá desejo de buscar a Tua presença. Senhor, me dá desejo de me preparar em oração. Sem oração, o cristão ele está destinado ao fracasso. Sem oração, a obra de Deus na tua vida não poderá se realizar. Sem oração, as promessas de Deus na tua vida nunca irão acontecer, porque sem oração, você não conseguirá ficar de pé na presença de Deus. E desta forma, as promessas de Deus nunca se realizarão na tua vida. A igreja de Jesus se moveu no poder da oração. A obra de Deus é através da oração. As obras do Espírito Santo somente acontecem por meio da oração. Então o cristão que não vive, que não ora, ele está destinado a fracassar na sua caminhada. Ele estará desqualificado para a obra de Deus, ele estará desqualificado para o arrebatamento, o que é algo muito sério, principalmente para a salvação em Cristo Jesus. Porque eu falei num vídeo anterior, a oração é o meio que nós temos para dialogar com Deus. E o cristão que não ora, não conversa com Deus. Sendo assim, o cristão passa a se tornar um estranho para com Deus. Porque como pode duas pessoas se conhecerem sem diálogo, sem conversa? Pode duas pessoas se conhecerem se nem ao menos trocam uma palavra? Então como que uma pessoa nessa condição pode esperar ser arrebatado, pode esperar que Jesus a leve deste mundo, sem que não tenha o hábito, o costume de conversar com este Deus? Então a coisa é muito séria. Precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê desejo de te buscar, Senhor. Me dê desejo de te conhecer. Me dê desejo, Senhor, de ter uma vida de comunhão contigo. Me dê desejo de estar na tua presença. O mundo é encantador, meus queridos. E o mundo tem convencido muita gente. Na verdade, há outros seres que trabalham por meio deste mundo para tentar te convencer, para tentar te tornar infrutífero, para te encher os olhos e o coração com as delícias que o mundo tem a oferecer. Mas a intenção de tudo isso é te afastar do teu Criador, é te afastar do chamado de Deus, é te afastar da responsabilidade que o Senhor te confiou, é te afastar de congregar, é te afastar de meditar nas Escrituras, é te afastar de orar. O mundo existe simplesmente para ser usado para enganar você, para enganar o ser humano, para que ele não consiga enxergar de que ele é um escravo necessitado de libertação, e essa libertação só acontece por meio de Cristo Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês para que possamos juntos meditar alguns versículos da palavra de Deus que está no livro do Êxodo, no capítulo 17, e o versículo 8 até o versículo 12, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele,
para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Uma batalha que estava prestes a acontecer. Os amalequitas se declararam inimigo do povo israelita e se prepararam para se opor aos israelitas na caminhada até a terra que Deus havia prometido. Os amalequitas, sem nenhum motivo, eles se congregaram e se colocaram na frente do povo de Israel. Quando Moisés viu isso, Moisés então chama Josué e diz: Josué, escolhe homens e sai a peleja contra os amalequitas. Eu, Arão e Hur estaremos no cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Moisés sabia que aquela batalha não poderia ser vencida somente pela perícia ou experiência dos guerreiros. Moisés tinha consciência que aquela batalha não poderia ser ganha simplesmente no campo físico. Moisés sabia que muitas vidas poderiam se perder no campo de batalha. Muitas crianças ficariam órfãs, muitas mulheres ficariam viúvas. Talvez todos os guerreiros perecessem no campo de batalha. Ele sabia que os amalequitas eram idólatras e tinham muitos deuses e que, portanto, eles serviam e adoravam aos demônios através dos seus ídolos, dos seus deuses. E Moisés sabia que, como tal, os deuses a quem eles adoravam também estariam juntamente com eles no campo de batalha. E certamente, Israel precisaria de ajuda. Os guerreiros que estavam no campo se preparando para ir para o campo de batalha precisavam de ajuda além da sua experiência ou perícia. Moisés sabia que as armas que eles tinham e a força que eles possuíam e a coragem e a experiência não era suficiente para prevalecer naquela batalha. Moisés, tendo consciência disso, ele chama Arão, chama Hur e sobe ao cume do monte. Josué, por sua vez, escolhe os homens de guerra e se prepara para enfrentar os seus inimigos no campo aberto. Enquanto Josué prepara os valentes, prepara os guerreiros, prepara as armas, prepara as vestimentas de guerra, Moisés, Arão e Hur estavam se preparando para entrar em um outro campo de batalha, a batalha da oração. Enquanto Josué preparava os homens, enquanto os homens se despediam das suas mulheres, se despediam dos seus filhos, mulheres chorando, preocupadas por seu marido que poderia não vê-lo mais, filhos chorando porque poderia não ter o seu pai de volta, não tinha certeza de nada, Moisés, Arão e Hur se preparavam para entrar em outro tipo de batalha. Os homens se preparam e saem para o campo aberto para enfrentar os inimigos. Porém Moisés sobe para o monte. Diz a palavra que a vara de Deus estava nas mãos dele. Enquanto os israelitas estavam em campo aberto enfrentando os inimigos, Moisés estava com seu braço erguido para o céu, com a vara de Deus na mão, estendida para o campo de batalha, louvado seja Deus, intercedendo a Deus pelos homens que estavam no campo de batalha. Havia muitas coisas a perder, havia muitas coisas em jogo, e Moisés tinha consciência disso. Ele sabia que precisava entrar num processo de intercessão séria. Ele sabia que se Deus não pelejasse pelos homens, todos pereceriam de igual modo. Moisés tinha consciência que aquela batalha estaria perdida antes mesmo de começar, se Deus não interferisse, se não houvesse uma intercessão sincera por aqueles pobres homens que estavam no campo de batalha, valentes, homens corajosos, mas que não tinham certeza nenhuma de sair vivo do campo de batalha. Moisés, então, com seu braço erguido, com a vara que Deus havia dado nas suas mãos, estendida para o campo de batalha, diz a palavra do Senhor, que pela intercessão de Moisés, enquanto Moisés estava com seu braço erguido para o campo de batalha, os inimigos
perdiam força, os inimigos recuavam, Israel prevalecia, Israel avançava, os inimigos estavam sendo abatidos diante de Israel, o braço de Moisés estendido para o campo de batalha. Deus estava pelejando pelos valentes, Deus estava pelejando pelos guerreiros, enquanto Moisés estava com seu braço erguido para o campo de batalha, os anjos de Deus estavam pelejando contra as forças espirituais da maldade que estava juntamente com os amalequitas. Enquanto Moisés estava com seu braço erguido, os anjos de Deus estavam neutralizando o poder, a ação dos deuses demoníacos que estavam lutando pelos amalequitas no campo de batalha. Nesta condição, na medida que a batalha se intensificava e prevalecia no mundo espiritual, no mundo físico os israelitas prevaleciam. No mundo físico os israelitas tinham vantagem, tinham êxito, conseguia prevalecer, estava vencendo, avançando, abatendo os seus inimigos. Mas diz a palavra que no momento, pelo fato do tempo que se estendeu, diz a palavra que esta batalha durou o dia todo, até que o sol veio a se pôr. Então os braços de Moisés, por ser um homem de idade, começou a doer, começou a pesar, os braços dele estavam estendidos, erguido para o campo de batalha, mas o seu braço começou a pesar, e à medida que o seu braço começou a pesar, o braço de Moisés começou a descer. Na medida que o braço de Moisés começou a descer, os inimigos ganharam força, os inimigos começaram a avançar, os inimigos começaram a ter êxito, os inimigos começaram a prevalecer sobre Israel. Arão e Hur, que estavam presentes, perceber essa situação. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo de Moisés para que ele se sentasse, e um segurou o seu braço de um lado e o outro segurou o seu braço do outro lado, para que o braço de Moisés estivesse estendido durante todo o período em que os homens estivessem pelejando no campo de batalha. Observe muito bem esta passagem, meus queridos. Isso nos ensina algo muito importante, de extrema importância. Moisés, enquanto estava com seu braço erguido, os homens prevaleciam no campo de batalha. Moisés, enquanto estava com seu braço erguido, havia vitória por parte do povo de Israel. Mas à medida que os seus braços começaram a pesar, a sua mão começou a baixar e os inimigos ganharam força. Observe bem o que nos ensina esta palavra. A tua oração, enquanto você está orando, Deus está pelejando por você. Mas se você se cansa, se você desiste, os teus inimigos ganham força, os teus inimigos avançam, os teus inimigos acabam conquistando até mesmo o terreno que você já conquistou. Observe que esta palavra nos dá uma grande lição. Os braços de Moisés erguido era símbolo de vitória, mas os braços de Moisés arriando era símbolo de fracasso, era símbolo de derrota, era símbolo de avanço do inimigo, era símbolo de conquista de terra que eles já haviam conquistado. Então observe o que esta palavra está dizendo. Eu não sei se você está orando, eu não sei se você estava orando, eu não sei se você está envolvido em alguma campanha de oração por alguma coisa, por alguém, por alguma situação. Eu não sei se você, pelo tempo que você estava envolvido, você desistiu por não ver nada acontecer, mas eu quero dizer para você, há um grande perigo na tua desistência, porque na tua desistência muitas coisas poderão acontecer contra você, muitas coisas poderão acontecer contra pessoas à sua volta. Havia muitas coisas em jogo, havia vidas de homens, mulheres estavam em casa esperando, preocupadas, tristes, abatidas pelos seus maridos que estavam no campo de batalha, sem nenhuma certeza de que eles voltariam com vida. Filhos poderiam ser órfãos se não houvesse uma intercessão séria e firme por aqueles homens, porque provavelmente eles se pereceriam no campo de batalha. Então, observe o que diz esta palavra. Eu não sei o quanto tempo você está orando, se você já desistiu, mas a tua intercessão faz com que Deus trabalhe por você. A intercessão de Moisés fez com que o Senhor enviasse os seus guerreiros espirituais para prevalecer contra os inimigos que estavam no campo espiritual lutando pelos amalequitas. A tua intercessão,
abre portas no mundo espiritual para que os anjos de Deus pelejem em teu favor, pelejem contra as resistências no mundo espiritual para que você não receba o que você precisa, peleje contra as barreiras para que ela caia por terra, para que você avance e conquiste o que deseja, peleje por você, para que você venha ter êxito na sua oração, na sua intercessão, na sua campanha de oração. Moisés com os braços erguidos, o povo prevalecia, mas as mãos arriadas, o inimigo avançava e prevalecia e vidas pereciam no campo de batalha. As tuas mãos erguidas é vitória, as tuas mãos erguidas é resposta de Deus, as tuas mãos erguidas é milagre, as tuas mãos erguidas é portas abertas, as tuas mãos erguidas é filhos libertos, é marido liberto, é esposa liberta, é família convertida, é lar de paz, é lar de bênção, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é milagre de Deus, é sinal de Deus, é a operação de Deus. As tuas mãos erguidas é Deus fluindo na tua casa, na tua causa, na tua vida, na tua família. As tuas mãos erguidas é vitória, é avanço, é conquista, é prosperidade de Deus, é vitória do Deus Todo-Poderoso. Mas as tuas mãos arriadas é derrota, é fracasso, é guerra dentro de casa, é problema no casamento, é problema com filho, com marido, com esposa, é problema na congregação, é problema fora, é problema dentro, é problema interno. As tuas mãos arriadas é fracasso, derrota a cada passo que você dá. Tua vida espiritual começa a sofrer, tua vida espiritual começa a declinar-se, você começa a perder o interesse por Deus, pela palavra de Deus, pela oração, pela congregação. Você começa a olhar o mundo com outros olhos, você começa a ver o mundo com um olhar apaixonado, como uma jovem que olha para um jovem e se sente atraída e encantada por ele. Tuas mãos arriadas é sinal de fracasso em todas as áreas, em todos os momentos, em tudo que você fizer. O teu coração começa a se alegrar, se sentir atraído pelas coisas desta vida. Você começa a entrar por um outro caminho, você começa a alimentar mais o seu coração do que as coisas concernentes ao Pai. Então observe, as mãos de Moisés erguidas era a vitória para os guerreiros no campo de batalha. Mas as mãos arriadas era fracasso, era vidas perecendo, era derrota, era avanço dos inimigos. Nos mostra esta mensagem, que as mãos erguidas é sinal de operação de Deus em teu favor. Lembre-se de uma coisa, você, para conquistar alguma coisa aqui, para receber alguma coisa aqui, primeiro você tem que vencer no mundo espiritual. E você só pode vencer de joelhos. Você de joelho, Deus estará enviando os seus anjos para operar por você. Você de joelho, Deus estará operando para que você alcance e chegue aonde deseja. Mas você de pé, mas você com as mãos arriadas, você não terá nenhuma garantia de que o Senhor olhará por você, de que o Senhor olhará pela tua causa, de que o Senhor enviará os seus anjos para que você conquiste aquilo que deseja. Amém? Toma esta palavra nesta manhã. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 12. Medite e veja o resultado da oração na vida de quem ora. Veja o resultado da intercessão em favor de outras pessoas. A tua intercessão tem grande valor para Deus e tem grande poder no mundo espiritual. E se as dificuldades se levantam para você não orar, é justamente porque a tua oração tem poder de destruir as fortalezas para que você alcance aquilo que você deseja. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, faça você compreender melhor aquilo que eu não consegui transmitir. Que Ele te dê clareza e entendimento nas Escrituras e que o seu coração possa estar cheio de desejo de servir e buscar o Senhor a partir de hoje. Amém?
continue acompanhando o nosso canal. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comente, porque fazendo assim, outras pessoas também serão alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus.